o jogo que nós transmitimos e que nós assistimos. Torcedor, a escalação padrão. A escalação que o Rogério vem colocando e vem dando certo. Principalmente quando você fala de time ofensivo, time com equilíbrio, time com posse, time com possibilidade de criação, de construção e um time que faça gols. Vou começar da frente para trás para não perder nenhum detalhe. Lúcio, que vem sendo destaque ao longo deste ano, que tem sido uma peça importantíssima para o jogo do Bahia. Hoje foi um jogador que passou do tom na individualidade, que perdeu o time, talvez pela pressão da marcação, talvez pela falta de espaço, talvez pela falta de oportunidades que foram escassas, mas quando esta se apresentou e ele poderia ofertar para o seu companheiro, para ambos comemorarem, ele optou por tentar ser individualista. E nessa tentativa de ser individualista, em muitos momentos, ele acabou prejudicando o ataque, ele acabou desperdiçando as oportunidades e acabou por comprometer o rendimento ofensivo da equipe. A individualidade excessiva do Lúcio, nesta noite de hoje, em Montevidéu, acabou por atrapalhar, o rendimento coletivo da equipe. Os dois companheiros do Lúcio, o Ademir, que se notabilizou no início do ano por sua capacidade, como a gente fala em bom baianês e no futebolês, pela sua capacidade de arrasto, ou seja, a possibilidade que ele tem de receber a bola no 1 contra 1, arrastar o adversário até a linha de fundo, tentando vencê-lo no 1 contra 1 ou superando na velocidade. Na pior das hipóteses, ganhando um escanteio, ganhando uma falta. Hoje foi o Ademir brigador de uma bola aérea. Brigador nessa bola disputada e dividida com o lateral. As poucas oportunidades que ele teve no chão de arrastar, de tentar fazer a sua principal característica fluir, ele conseguiu levar vantagem. Em duas, o goleiro interviu, nenhuma outra terceira zaga pôs para escanteio e nenhuma outra ele cruza e acaba havendo o desperdício. Foi um grande jogo do Ademir? Não. Foi um jogo nota 6, mas um jogo que ficou comprometido pela forma com a qual a equipe se dedicou a jogar. A forma com a qual a equipe se portou dentro de campo. Eric Pulga tentou, brigou, lutou. Para mim, a nível coletivo, foi o melhor dos três. Tentou jogar por ele e para os demais. Fez boas trocas em ultrapassagem, em posicionamento com o Jean Lucas. E a gente chega nele já já. Mas o Pulga, ele quando consegue ter a vantagem e dribla dois, ele sai do seu individualismo para o coletivo. E passa essa bola buscando o Lúcio, que não consegue. Simplesmente, ele tentou jogar para os seus companheiros e não conseguiu encontrar os seus companheiros na condição que ele queria. Não foi um Pulga hoje tão finalizador, foi um Pulga que buscou jogar mais para o contexto time, para a equipe, com passes, com jogadas e com marcação. Essa foi a busca do Eric Pulga. E aí, a gente fecha um ataque tricolor com uma nota 6 pro Lúcio, 6 pro Ademir e um 7,5 pro Pulga. No meio, como eu disse que construiria da frente para o fundo, Everton, abaixo do que podia, marcação forte, pouco espaço, pouca área para pensar,
pouca possibilidade de ser aquele jogador cerebral com tempo para pensar no que fazer, tá? Sempre tinha alguém chegando, alguém mordendo, alguém encontrando ele muito mais próximo de dar o bote do que ele de fazer a grande jogada. Mas ainda assim, nas poucas oportunidades que teve, colocou os companheiros em condição de construir uma jogada, de definir um lance. Faltou ao Everton mais vigor e talvez ter sido substituído um pouco antes. Alexandre, volúpia, vontade, domínio do espaço, domínio da bola, domínio do que tinha que fazer, mas não com a mobilidade que ele demonstrou nos outros jogos, não com aquela celeridade e assertividade que tem na Arena Fonte Nova. Jean Lucas, apesar de para Conmebol ter sido escolhido o herói do jogo, o melhor da partida, na minha opinião, o Jean Lucas ficou entre a nota 5 e 5,5. Porque perdeu um número sem fim de passes e passes que deixariam ou o companheiro em condição, ou ele cruzando bem, porque em 3 ou 4 oportunidades ele cruzou na canela do adversário, e em outras ele perdeu o time. Então, não entendi ele como herói do jogo, mas vai lá, o chute que ele deu foi lindo. Isso é incontestável. A cabeçada, nem tanto, mas o chute foi lindo. A única defesa do jogo, que você pode considerar uma grande defesa, foi a intervenção do goleiro Núñez no chute, belíssimo chute do Antunes, né? Do belíssimo chute do Jean Lucas. E aí, a gente chega no sistema defensivo. Teve, teoricamente, pouco trabalho, mas no pouco trabalho que teve, conteve. E aí, a gente tem que ser justo com as coisas. Tanto o Canu quanto o Mingo estiveram acima do Gabriel Xavier, mesmo o Gabriel não comprometendo. Por isso que entendemos a saída do Gabriel. O Rogério tinha que escolher um dos 3. Escolheu o Gabriel, porque dos 3 era o que menos estava atuando. Ele estava em um bom nível, mas abaixo do Mingo e abaixo do Canu, que a exceção de um lance lá que ele se atrapalhou, mas recuperou, foi seguro, foi confiável e deu estabilidade ao lado do Ramos Mingo. Juba fez um bom jogo, tentou construir, tentou ir à frente, o Jean não ajudou, porque umas 3 bolas que ele ultrapassa, o Jean erra. No primeiro tempo ele foi muito mais efetivo. Aliás, o primeiro tempo do Bahia nota 8, o segundo tempo do Bahia nota 4. 8 e 4, 12, dividido por 2 dá 6. Então o Bahia fez um jogo nota 6, mas para o que a gente gostaria de ter visto, para o que o Bahia já apresentou nesta temporada, foi um jogo ruim. De um contexto geral, um jogo ruim de um bom resultado a partir do prisma que você queira ver. O fato de empatar fora de casa, em uma competição de mata-mata com jogos em 180 minutos, se você traz um empate nos 90 e faz com que os próximos 90 sejam em sua casa, com a força da sua torcida, com um campo de muito melhor qualidade, com todos os fatores a seu favor, eu posso considerar um bom resultado em um jogo ruim. O Bahia faz um jogo ruim e conquista um bom resultado. Por fim, Marcos Felipe, seguro, tranquilo, nem tanto, mas tranquilo. Do ponto de vista das ações do goleiro, tranquilo, fez bem, deu segurança. Torcemos para que ele continue assim, para que a gente possa ter dias melhores. Torcedor, o que é que vai ficar faltando para dias melhores? O Bahia vencer o Boston River, que é um time fraco, um time que adotou uma estratégia para eles útil, para o Bahia covarde,
Um time que se acovardou, que abriu mão de ter a bola, que abriu mão de atacar, que por diversas vezes poderia ter marcado alto ou tentado roubar essa bola e optou sempre, quando conseguia, que eram raras as vezes que conseguia roubar a bola, voltar para o seu sistema defensivo, não atacar o Bahia, não venha que eu não vou, e o Bahia ia, e ele tentava segurar e ele não vinha. Então, um time de poucos recursos, de poucas possibilidades, limitado a uma jogada aérea para o seu atacante, que não sei por que cargas d'água é titular, mas que bom que ele é titular. O Adamo, que é ruim pra caramba, que é pior do que o que entrou é mais técnico, deu mais volume do que ele, mas o Adamo, graças a Deus, joga, então que o técnico continue achando o Adamo maravilhoso, mas um time fraco, que abdicou de jogar, que abriu mão do jogo, que não quis o enfrentamento na busca de uma bola, não encontrou e simplesmente se contentou com o empate. E para o Bahia foi um jogo ruim, diante do que ele poderia ter feito, criado e propiciado ao seu torcedor. Num contexto geral, vamos dizer, um jogo ruim de um resultado muito bom para o tricolor baiano. E com isso, a gente já aproveita e traz o nosso Márcio Júnior para a roda, para o bate-papo. Você, torcedor, já chega para debaixo. E, Márcio, eu quero sua avaliação do jogo, eu quero sua avaliação da partida, e a minha eu já cravei. Um jogo ruim de um bom resultado. Eu tô com você, Bará. O jogo do Bahia foi muito ruim, de maneira geral. O time não produziu o que poderia produzir, não produziu o que a gente já viu esse time produzindo, mas o resultado não é dos piores, essa que é a grande realidade. Assim, a gente pode analisar por diversos pontos de vista esse 0x0. A gente pode falar que esse 0x0 foi ruim, baseado na qualidade do adversário que o Bahia enfrentou, baseado na quantidade de chances desperdiçadas que o Bahia teve, não necessariamente chances de frente para o gol, né? O Bahia finalizou pouco também, foram 5 finalizações, só uma teve a trave como destino, mas é um 0x0 que não é o pior resultado que o Bahia poderia ter saído do Uruguai. Obviamente que não é o melhor resultado, né? E a gente já falamos sobre isso, sobre muitas dessas circunstâncias. Então, o gramado não ajudou o time do Bahia, o meio-campo do Bahia a trabalhar essa bola. A bola estava quicando muito, o gramado estava muito irregular, estava muito ruim, mas não só isso foi o problema do Bahia, né? O time não conseguiu de fato aproveitar a fragilidade do Boston River, como você falou, um time que decidiu que não ia atacar, um time que decidiu que ia se segurar. Em muitos momentos dava pra gente, analisando o jogo, vendo as jogadas, dava pra ver que o Boston River ele de fato preferia roubar a bola e voltar pro seu goleiro, voltar pro campo de defesa, do que tentar partir num lance ofensivo. Em alguns momentos, inclusive, em algumas saídas de bola do Bahia, se fosse um outro time, talvez pressionasse a saída de bola do Bahia, desse um pouco mais de dificuldade nessa saída do Bahia. O Boston River simplesmente abria a mão, mas não foi o pior resultado que o Bahia poderia ter trazido do Uruguai, mas também não foi o melhor dadas as circunstâncias das duas equipes. O jogo muito ruim do Lúcio, tentou muito, brigou muito, mas errou tudo que tentou. O Jean Lucas também foi eleito ali o melhor jogador da partida para a transmissão do Paramount, mas eu também discordo de que ele tenha sido o melhor jogador, mas talvez pelos lances, né, que ele foi protagonista. A única defesa do jogo, né? Defesa mesmo. Do jogo. Mas ele também errou bastante, errou muito passe. Mas assim, de maneira geral, a verdade, Bará, é que o time do Bahia inteiro errou. A gente acabou de falar do Lúcio, aí você falei agora também do Jean Lucas, e aí você falou do Ademir. O único que pra mim teve um destaque, eu vou concordar com você, um destaque coletivo melhor foi o Pulga, que o Pulga tomou as melhores decisões considerando as outras decisões dos seus companheiros. Se, por exemplo, o Lúcio tivesse tomado a mesma decisão que o Pulga tomou, de servir o seu companheiro que estava melhor posicionado, talvez a gente estivesse falando aqui de um resultado diferente. Talvez o Bahia tivesse feito um gol, e aí o fato de ter feito um gol ia aliviar a pressão, o Boston River ia ter que ir pra cima e o Bahia poderia até construir um placar melhor. Mas aí também não dá pra ficar vivendo de si, né? A realidade é que o Bahia não aproveitou as pequenas oportunidades que o jogo foi lhe oferecendo. Foi errando muito, foi construindo mais uma construção meio que estéril,
né? Ficou com a bola durante muito mais tempo. Teve um momento do jogo que estava com mais de 80% de posse de bola, mas não conseguiu fazer dessa posse de bola em chances criadas. Eu falava no começo do primeiro tempo que o Bahia tem essa dificuldade de quando enfrenta um time que abre mão de jogar, o Bahia também não consegue aplicar o jogo dele. E isso é algo que o Rogério Ceni precisa corrigir, né? Com o Bahia tendo uma equipe de mais qualidade, o padrão vai ser que a maioria dos adversários, principalmente os adversários com a qualidade técnica menor que a do Bahia, não abra tanto o jogo para o Bahia. Então, se a gente vai ter o Bahia fazendo gols e o Bahia jogando bem só quando o adversário permite, aí complica. O Bahia tem que ser capaz, a gente sabe que é difícil, chegou um momento que o Boston River tá jogando no 5-5-0, 2 linhas de 5, uma linha na defesa, uma linha ali na intermediária defensiva, mas o Bahia tem que ser capaz de furar esses bloqueios, seja furar esses bloqueios com as jogadas laterais, com as jogadas no meio, jogada eventualmente individual, enfim, o Bahia tem que ter capacidade. Hoje não teve, agora vai para a próxima quinta-feira na Arena Fonte Nova ver o que dá para fazer. O Boston River fez o que tinha para fazer, falando a verdade, Baraúna, porque assim, tecnicamente falando, você falou, o atacante titular do Boston era muito ruim, tecnicamente falando, o time realmente era muito inferior ao do Bahia, eles conseguiram o resultado que queriam, o resultado de 0-0, para levar o jogo para Fonte Nova, para ver se esse resultado vira uma cobrança de pênalti. O Bahia não pode se desesperar no jogo da Fonte Nova, tem que ter um pouco de paciência, mas essa paciência também não pode ser a passividade que foi hoje. O Bahia foi paciente, mas também foi muito passivo. Precisava ter agredido mais o Boston River, principalmente no primeiro tempo.